Testando o som. Consegue me ouvir? Facebook, como é que está? Apareceu aqui. Óbvio, ok. Isso, ok. Boa noite, boa noite. O pessoal está chegando. Estou testando o som. Vocês estão me ouvindo? Está acessível? A transmissão está boa? Faltando alguns segundinhos, eu já faço a abertura. Doutor Leonardo, tá aí pelo Face. Como é que tá o áudio aí, doutor Leonardo? Tá com chiadinho no fundo, sim. Bem longe. Doutor Maurício também presente. Doutora Débora. Perfeito, doutor Abner também está pelo Face. Ótimo, muito bem. Bem, vamos lá, 21 horas em ponto. Boa noite a todas e todos que nos acompanham e que estão aí, acredito que na casa de cada um de vocês, para ouvir um pouquinho o que a gente tem aqui para estar colocando. Muito bem. Vocês devem estar acompanhando o noticiário, as TVs, e a gente vê que a coisa está cada vez pior, né? E algumas medidas estão sendo tomadas para que possamos tentar conter a disseminação, porque não sabemos as consequências realmente da contaminação com o vírus que infelizmente tem acometido muitas pessoas. Muito bem, o coronavírus. Muito bem. Ontem à noite nós fizemos o lançamento no nosso site, no nosso portal, do link ao alvará judicial e do formulário. Até o início ali das 17 horas, um pouquinho, finalzinho da tarde, início da noite, nós tínhamos contabilizado 78 provocações por parte de advogadas e advogados. Nós passamos para os colaboradores da OAB já oficiarem os magistrados e a grande parte dos magistrados foram oficiados. E durante o dia também eu ouvi alguns colegas comentarem que os expedientes funcionaram e alguns alvarás haviam sido expedidos. Conversei com o Dr. Ricardo Scaff, ele também posicionou, dizendo que expediu todos que estavam pendentes. Ele comentou comigo a respeito dos eletrônicos. E também eu soube que a Vara da Fazenda Pública expediu alguns alvarás. Esperamos que essa ação surta efeito. Esses 78 advogados e advogadas que provocaram o nosso formulário e trouxeram os dados, as informações, foram expedidos os ofícios e enviados, notadamente que foram enviados por e-mail. Não foram enviados fisicamente porque não deu tempo hábil de fazê-lo. Mas, como sabemos também que todos estão trabalhando de forma remota, através dos seus home offices, vai ter e vai surtir o efeito. Estarei em contato a semana que vem também com o Dr. Ricardo Scaff, novamente, que é o diretor do Fórum Estadual, e faremos contato também com o diretor do Fórum Trabalhista e também do Fórum da Justiça Federal. Notadamente, os contatos que não forem presenciais serão através de outros meios. Muito bem. Hoje, durante o dia, saiu a resolução 0220 conjunta de OAB e CAASP, e ali ela trouxe algumas alternativas para que as subseções tomem de acordo com a sua convicção. Nós ainda manteremos as regras que estavam prevalecendo até agora, ou seja, os colaboradores funcionarão e trabalharão 5 horas por dia, ininterruptas, e 3 horas em casa através de home office. Sábado, domingo, vai dar uma referência para a gente tomar aí alguma medida. Do contrário, tudo voltará a funcionar na segunda-feira e a OAB estará aberta para todos os efeitos. Se mudar alguma coisa,
a gente volta a conversar e volta a passar aqui para todos. Na tarde de hoje, eu passei pela OAB, despachei alguns expedientes e estive também no Fórum Criminal. Hoje o Fórum Criminal, o Fórum da Rua José Maurício. Fórum da José Maurício hoje, que vai funcionar como plantão permanente. Então, a partir de segunda-feira, na verdade amanhã já é plantão, mas é natural o plantão de amanhã e de domingo, mas na segunda-feira vai funcionar o plantão como funcionou o plantão das férias forenses. Então abre às 9 da manhã e encerra às 13 horas. A sala da OAB vai estar aberta todo o período. A sala da OAB vai estar aberta quando não tiver colaborador, aos finais de semana e feriados, também. E ela vai funcionar com autoatendimento. Hoje nós estivemos lá instalando uma câmera, disponibilizando os computadores, tirando o tarifador, não é que ele às vezes restringe o tempo de acesso aos computadores. Eu pedi para que fosse removido e também coloquei para fora a copiadora e também a impressora colocamos no balcão. Ou seja, a sala vai ficar acessível para toda a advocacia. Importante porque a OAB precisa que as ferramentas sejam utilizadas e, a princípio, com autoatendimento aos finais de semana e durante a semana, funcionamento com um colaborador. Evidente que, se algo mudar, a gente volta a colocar e falar. Trazendo notícias atualizadas do nosso colaborador, que se encontra afastado em razão de ter sido clinicamente detectado coronavírus. O resultado do exame dele, que era previsto para hoje, foi adiado para segunda-feira. Não tem previsão de resposta. Ele está bem, está em casa, está fazendo o acompanhamento, seguindo direitinho as orientações médicas e logo saberemos o resultado do exame para saber se ele está ou não infectado com o coronavírus. Temos alguns colaboradores que foram afastados, como eu disse ontem, e esses foram afastados, mas não por motivo de ser detectado a contaminação. Foi por seguir a orientação da OAB, SP e CAASP, como sendo eles pessoas com risco, com alto risco. Então, fizemos essa divisão. A CAASP, que se localiza no nosso prédio preto, no primeiro andar, ela não está funcionando a sua livraria. A Edna, que é a nossa colaboradora, ela não está infectada, mas ela faz parte do grupo de risco e então nós não vamos ter ninguém lá disponíveis para trabalho. A farmácia continua funcionando. A partir de segunda-feira ela terá um horário diferente de funcionamento. Então ela vai funcionar a partir das 10 da manhã até as 16 horas. Nós temos grande preocupação com a farmácia porque os subsídios, os elementos, né, que a gente tem ali disponibilizados por essa ferramenta de trabalho, por esse equipamento que a OAB disponibiliza, são importantes para que nós possamos tocar o dia a dia. E a farmácia é um dos equipamentos mais importantes para nós. Ainda sobre a CAASP estabeleceu um parâmetro chamado auxílio extraordinário para que as advogadas e os advogados que forem detectados com coronavírus peçam auxílio. Então, em seguida, depois que eu terminar essa live, eu vou colocar para vocês uma publicação trazendo maiores informes, mas de qualquer forma, aqueles que forem contaminados e preencherem os requisitos da assistência prestada pela CAASP, a CAASP vai analisar de pronto e vai criar uma ferramenta rápida para que não atrapalhe e não demore o resultado. De qualquer forma, quem tiver condições de fazer a anotação, o número que vai dar as informações sobre esse benefício é o 11, DDD 11 9 4360 7450. Depois eu publico, fiquem tranquilos, quem não anotou, eu publico e aí nós colocamos as informações mais concretas. Uma coisa que tem nos preocupado bastante, e hoje à tarde a diretoria se reuniu através de telefones, é a certificação digital. Muitos advogados e muitas advogadas que acabaram de ingressar no nosso quadro, e mesmo aqueles que têm o certificado por vencer, estão preocupados e estão lembrando e conversando com a gente
a respeito de não parar. Realmente não parará. É evidente que se acontecer o pior de tudo, aí sim. Mas do contrário, nós temos lá 2 pessoas treinadas para fazer a certificação, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. Se porventura nós soubermos, por algum motivo, teremos que mudar o rumo das coisas, fechar a casa, enfim, tomar alguma medida mais drástica, nós tomaremos o cuidado de fazer um mutirão e no período em que está previsto estar fechada a OAB, nos agendamentos, nós cumpriremos todos, faremos uma força-tarefa, aí nos dedicaremos para que ninguém fique sem o certificado digital, que é a vida da advocacia. Faremos de tudo realmente para que a sede não feche. Estão sendo tomadas grandes medidas austeras. Nosso município soltou um decreto, nosso prefeito, decreto 36.726 de 2020, que está proibindo o funcionamento das casas noturnas, bares, estabelecimentos dedicados à realização de festas e eventos públicos onde tem a aglomeração de pessoas. Então, foi determinado que eles fiquem fechados a partir de hoje. Daí a gente já tira uma grande dificuldade de perceber, ou na verdade a gente começa a ter a ideia do tamanho do problema. Né? Eu não me recordo, num passado até longínquo, que aconteceu algo assim. Né? Claro, os enfrentamentos vêm e nós vamos enfrentá-los. Então, isso é o início dessa pandemia. Então, nós todos temos que estar atentos e cuidando para que os nossos familiares fiquem seguros. Vejam que os números, os dados estatísticos, eu fiz essa amostragem, essa tiragem de informação ali por volta das 17h30, 18 horas. No Brasil já são 904 casos confirmados e cerca de 11 mortes. Então vejam como tem avançado muito rápido. Né? Em Guarulhos são contabilizados 355 casos suspeitos. Nós temos 4 casos confirmados, mas é muito provável que muita gente esteja contaminada, porque o resultado do exame leva cerca de 15 dias. Enfim, ficamos aqui mercê, e por isso é necessário, mercê de toda essa problemática. Né? E por isso é importante o isolamento para que não seja transmitido o coronavírus. Não saiam de casa, gente. A coisa está muito séria, está pesado, está grave. Só saiam realmente para executar ações e serviços que sejam extremamente necessários. Tenham sempre o álcool em gel, o álcool gel em as mãos. Tenham também, ainda que não se tenha muito ao certo a ideia da máscara, se funciona, se não funciona, enfim, na dúvida, tudo que a gente puder fazer para precaver, para evitar a disseminação e para evitar a contaminação, façamos. Eu queria voltar novamente, agora que a sala está, a transmissão tem bastante gente, para lembrar e tocar novamente no assunto do formulário. Né? O formulário até o início da tarde, fim da tarde, início da noite, contabilizou 78 advogadas e advogados trazendo os elementos. E todos eles foram expedidos os ofícios aos magistrados. Vejam como é importante a nossa mobilização. 78 pessoas já trouxeram elementos. Se nós divulgarmos cada vez mais, teremos mais pessoas sabendo dessa ação e que poderão obter um resultado favorável. Também os ofícios que foram enviados aos magistrados no início da semana surtiram o efeito, porque alguns advogados me contataram dizendo que houve a expedição de vários ofícios, tanto da Fazenda Pública quanto da Primeira Civil, que foram as informações que chegaram até mim. Muito bem, como dito, o momento é realmente de muita tensão, muita incerteza. E eu novamente
invoco toda a advocacia, toda a sociedade jurídica que esteja unida, que esteja firme, forte e acreditando em nossa instituição. A OAB Guarulhos, a OAB São Paulo, a CAASP, o Conselho Federal da OAB, estão todos unidos pensando na advocacia. As proporções do que a gente está enfrentando, como dito, são gigantescas e nunca enfrentadas. Portanto, a união de todos nós, de todas nós, fará certamente a diferença. Vou ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos vocês, na esperança de que amanhã possamos ter melhores informações e a qualquer momento que tivermos alguma mudança, que tivermos alguma situação que seja impactante à nossa advocacia, eu voltarei e colocarei informações a todas e todos. Fiquem atentos às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso site e o nosso contato presidência@oabguarulhos.org.br e também o contato pessoal 98520-5213. Estamos às ordens e unidos superaremos essa dificuldade. Um grande abraço a todas e todos. Deixo aqui um fraterno e carinhoso abraço. Uma boa noite e ótimo fim de semana.